Você ainda não está no peso que você gostaria, mas está doido para fazer aquela cirurgia plástica. E aí você pensa, será que eu tenho que perder esse peso antes de operar? Ou será que eu posso operar e eu perder esse peso depois e ficar super feliz depois da minha plástica? E se eu não conseguir perder peso, eu nunca vou conseguir fazer minha cirurgia? Essas perguntas eu vou responder aqui hoje, aqui no canal do Dr. Ricardo Grazinelli. Emagrecimento e cirurgia plástica é assunto que é recorrente aqui no nosso canal. Se você clicou, está gostando do conteúdo, você precisa se inscrever e principalmente ativar o sininho. Esses vídeos vão aparecer para você e você vai aprender muito sobre esse assunto aqui, que é super importante para quem quer operar. Perder peso é difícil demais, né, gente? Não, cara, é difícil demais. Só como verdura tem um tempão. Hoje eu não vou pra academia. É muito frustrante quando você marca uma consulta, vai no cirurgião, ele fala que só pode operar se você emagrecer. Você está tentando, já fez várias dietas, não está aguentando mais, e você fica pensando o seguinte, será que eu não consigo fazer minha cirurgia com esse peso que eu tô? Bom, primeiro eu queria dizer que existe um limite, e esse limite tem que ser respeitado. Existe um peso que varia para cada pessoa. Esse peso é calculado a partir do IMC, Índice de Massa Corporal. A gente já falou em outros vídeos que o índice de massa corporal de 30 é o limite para cirurgias estéticas, a não ser que a gente tenha um problema maior, mas ele é nosso limite para cirurgias estéticas. Então a gente vai fazer um cálculo aí básico, que é o seu peso dividido pelo quadrado da altura, e a gente vai ver que esse peso não pode chegar, esse IMC não pode passar de 30. Então você precisa sim perder peso se o IMC estiver acima de 30. Não tem nada que eu possa fazer para operar, não? Não tem nada que você possa fazer, porque aqui a gente está falando de saúde. É claro que tem alguns pacientes que precisam muito reduzir a mama, que tem algum problema mais importante e que aí a gente vai fazer esse tipo de consideração. Mas no geral, a gente tem que pensar que o IMC tem que ser no máximo 30 para você poder operar com segurança. Agora, você está com aquele IMC 26, 27, aquele peso que a gente chama de sobrepeso, você está bem, mas ainda queria perder aquele pouquinho, ainda não é o seu peso ideal, o seu peso do sonho. Você precisa realmente perder mais peso? Então eu vou falar aqui uma das informações mais importantes do vídeo. Você precisa estar no peso que você pode manter depois da cirurgia. A gente aqui não está falando em peso ideal, em peso dos sonhos. A gente está falando daquele peso que é adequado para operar e que você consegue manter depois, porque a gente vai falar lá na frente que emagrecer depois da cirurgia tem uma repercussão bem importante. Mas eu ainda não cheguei no peso do meu sonho. Eu já tentei várias vezes, mas eu não consigo. Eu tenho que esperar. Aqui está o que eu várias vezes falo com os pacientes no consultório. Se você tenta chegar num peso, é seu sonho, é sua meta que nunca chega, ou você muda completamente a sua tática, a sua estratégia para chegar no peso que você quer, ou então o peso que você tem hoje é o peso que você pode ter. E aí, nesse caso, é aquele com que você vai operar. Se você tem condições de operar, esse é o peso que você pode ter e pode manter. Porque uma coisa eu te digo, você emagrecer muito para poder operar e ganhar esse peso depois, isso é muito ruim. É melhor você operar com um peso um pouquinho mais alto se você conseguir manter esse peso depois. De qualquer forma, uma coisa que eu quero falar é o seguinte: quanto menor o peso que você tiver no dia da cirurgia, melhor vai ser o seu resultado. Ué, cara, você acabou de falar para eu não ficar perdendo peso demais. Eu não quero que você perca peso que você vai acabar ganhando depois. Mas se você consegue mudar hábito de vida, fazer exercício físico, comer bem, isso vai fazer com que você perca o máximo de peso possível e lá na frente você consiga manter o que você aprendeu a comer, você aprendeu a se cuidar. Então, lembre-se disso, quanto mais magro, mais flacidez, mais pele retirada, melhor resultado. Agora fica a grande pergunta: e se eu perder peso depois da cirurgia? Tranquilo, né? Que eu vou ficar mais magra. É aí que você se engana, que quando você perde peso depois da cirurgia, você acaba com a proporcionalidade que a gente criou durante o procedimento. Então a gente tem uma proporcionalidade entre pele, gordura, forma corporal. Isso foi feito na cirurgia para ficar encaixadinho, para ficar exatamente proporcional. E aí quando você perde peso, você cria nova flacidez, que é exatamente o que a gente não gostaria. Então não posso emagrecer
emagrecer depois da cirurgia? Você pode, mas precisa perder peso bem devagar e tentar evitar grandes perdas. Então ali, se a gente conseguir perder ou ganhar no máximo 3 quilos, vai ser o ideal. Você quer manter o seu resultado e para isso você tem que se controlar. Agora ganhar eu posso, né? Não, ganhar então você não pode de jeito nenhum, porque quando você ganhar gordura, você vai perder as curvas e além disso, claro que um dia você vai querer emagrecer. Aí você perdeu as curvas e ganhou flacidez. Esse é o pior resultado possível para a cirurgia plástica. Então fica aqui essa outra dica importante, não flutuar o peso, não ganhar peso, não perder peso. Lembre-se que a cirurgia plástica é sua, é a sua cirurgia. Eu falo que o cirurgião faz 100 cirurgias por ano. Ele tem lá os resultados maravilhosos dele, vai ter um ou outro resultado que vai incomodar, mas a verdade é que para o paciente é uma só, é a dele. Então, se você não se cuidar, a sua cirurgia vai estar em risco, enquanto o cirurgião tem vários resultados ótimos, dos quais ele sabe que você é que não se cuidou. Então eu vou falar dos 2 tipos básicos de paciente que a gente vê em relação ao emagrecimento aqui no consultório e que a gente vê a diferença entre cada um. Primeiro, a gente tem um paciente com baixa autoestima, que detesta o corpo e que não consegue emagrecer porque se sente mal, não consegue nem se olhar no espelho e tem uma dificuldade com o amor próprio, com o autocuidado. Esse paciente procura a gente no consultório para poder fazer a cirurgia, se sentir melhor e emagrecer. E como a gente já falou aqui 1000 vezes, operar e perder peso é igual a perder cirurgia. Então a gente tem que pensar no segundo tipo de paciente, que é aquele que aprende a se cuidar, faz exercício físico, tem boa dieta, tem carinho com ele mesmo, então tem amor próprio e consegue chegar num corpo que é um corpo que ele quase gostaria, mas ele tem uma flacidez, uma caída, uma barriga que atrapalha demais e que ele não consegue chegar no corpo que ele gostaria. Aqui está o cirurgião plástico, aqui está a cirurgia. Não se esqueça, a cirurgia plástica é a coroação do autocuidado, do amor próprio. Gostou do conteúdo? Compartilha aí! Você sabe que tem gente que acha realmente que vai emagrecer na cirurgia plástica e depois vai se sentir super bem. Essas pessoas precisam ouvir o que eu estou falando aqui, tá bom? Então compartilha pra gente, por favor, porque esse conteúdo aqui é muito importante. Um abraço!